e para falar um pouco sobre esse cenário, esse ambiente de negócios para a gente, explicar esses números. Tenho o prazer de receber a secretária de Comércio Exterior, Tatiana Prazeres. Ela conversa com a gente agora, trabalha ali do ladinho do Geraldo Alckmin, né, no MDIC, no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. E ela vai falar sobre esse balanço do governo, a relação do Brasil com os Estados Unidos, com a Europa, acordo União Europeia, Mercosul, se sai ou não sai. Secretário, um prazer recebê-la aqui no Central de Notícias. Muito obrigada pela sua participação. Quero primeiro tentar mergulhar um pouco nesse número do saldo comercial positivo, apesar de um cenário muito adverso, né, com essa sobretaxa de 50% imposta pelos Estados Unidos a vários produtos vendidos pelo Brasil. Como é que o Brasil conseguiu evitar o pior cenário? Ao que a senhora atribui e que novos mercados foram abertos? A gente viu que vendeu, por exemplo, a China agora ganhou uma participação ainda maior na nossa pauta exportadora, já era o nosso maior parceiro comercial, essa posição, essa relação se consolidou ainda mais, mas vendemos também para vários outros novos países, para a Europa, para a Argentina, essas exportações cresceram muito. Conte um pouco, trace um pouco desse panorama para a gente, por favor. Bom, boa tarde, Amanda. Satisfação estar com você aqui hoje. De fato, 2025 foi um ano extraordinário para o nosso comércio exterior. Houve recorde de exportações, recorde de importações, portanto, recorde de corrente de comércio, apesar de todas as adversidades, né? Tensões geopolíticas, desafio do tarifaço, alterações em política comercial, mundo afora. Eu diria que a palavra que marca o comércio exterior do Brasil em 2025 é resiliência, não é? As empresas brasileiras encontraram novos caminhos, se adaptaram às novas circunstâncias, superaram barreiras e conseguiram alcançar patamares recordes em muitos mercados. O Brasil bateu recorde de exportação para cerca de 40 mercados, incluindo, por exemplo, o Canadá, a Índia, a Turquia, a Suíça, a Noruega, ou seja, o exportador brasileiro encontrou maneiras de lidar com as adversidades. Há muito trabalho ainda a ser feito, mas certamente o ano de 25 é histórico. Eu lembro também, Amanda, que este superávit de 68 bilhões, como você bem notou, é o terceiro maior superávit da série histórica, não é? Perde para 2023, 24, e ainda assim em 25 nós temos esse patamar elevado de superávit, né? A diferença entre as exportações e importações, um saldo positivo na nossa balança comercial, que é o terceiro maior da série histórica. É isso, né? Então agora ficou muito bem explicado. Ali acho que na tela estava errado, mas recorde de exportações, de importações e um saldo, um superávit comercial ainda muito importante, né? Muito crucial aqui para a nossa balança comercial. O Eduardo Gaia também participa dessa entrevista. A secretária tem uma pergunta para a senhora. Oi, secretária, boa tarde. Queria perguntar para a senhora sobre as árvores e não a floresta, porque olhando esse número como um todo, de fato, tem um saldo muito positivo, mas o tarifaço atingiu principalmente ali algumas áreas industriais, que inclusive continuam com as tarifas altas, e nesse caso, os números do tarifaço prejudicaram muito, né? Então, são números que acabam escondidos quando nós olhamos a balança comercial de uma maneira geral. Então, minha primeira pergunta é o que o governo ainda pode fazer para tentar ajudar esses setores que foram impactados e que acabam camuflados nesse número mais geral? E já aproveitando para perguntar qual a expectativa da senhora de impactos na balança com esse caso da Venezuela, porque o Brasil tem como um dos carros-chefes da sua exportação o petróleo e, ao que tudo indica, haverá uma redução nos preços do petróleo também por conta dessa intervenção dos Estados Unidos na Venezuela. Então, esse cenário pode modificar um pouco a previsão de vocês e pode haver uma diminuição da balança comercial brasileira em termos de valores, não de volume? Obrigado. Bom, Gaia, é bom ver você. Começo fazendo um comentário rápido sobre Venezuela, não é? Eu não vou especular aqui sobre o preço do petróleo, né? O mundo inteiro se pergunta, afinal de contas, quais os rumos para essa commodity tão importante na nossa pauta de exportação, em decorrência dos movimentos que acontecem agora, né? À medida em que a gente conversa. De fato, o petróleo é o principal item da nossa pauta de exportação, é o segundo ano em que o petróleo aparece à frente da soja, de maneira que nós acompanhamos com muita atenção os movimentos de preço, né, da commodity no mercado internacional. Nossa expectativa de volume é positiva, né? A tendência é de que o Brasil produza mais, mas evidentemente, como você mencionou, o preço tem um papel importante no resultado final dessas exportações.
Sobre os Estados Unidos, de fato, há trabalho a ser feito, né? Não há dúvida de que há produtos relevantes à nossa pauta de exportação para os Estados Unidos que seguem afetados pelo tarifaço de 50%. Nesse universo, por exemplo, há máquinas e equipamentos, né? Produtos de alto valor agregado, há calçados, e entre uma coisa e outra há um universo grande de outros produtos, como móveis, madeira, por exemplo, que também seguem sobretaxados. O que o governo tem feito é buscar negociação, né? O ministro Geraldo Alckmin tem insistido na importância do diálogo com os Estados Unidos, tem atuado com esse objetivo. Uma série de reuniões, videoconferências foram realizadas ao longo de todo o ano, né? Mas se intensificaram, sobretudo a partir do tarifaço. Houve um progresso muito importante nos últimos meses do ano passado, quando os Estados Unidos excluíram vários produtos da incidência dessas tarifas, mas ainda há um trabalho, como eu mencionei, a ser feito para que mais produtos sejam excluídos dessas barreiras que, na nossa visão, não se justificam. As exportações brasileiras para os Estados Unidos no ano passado caíram 6,6%, não surpreende, né, dada a sobretaxa. É importante lembrar que no mês de outubro, por exemplo, essa queda foi de cerca de 30%, ou superior a 30%. Já em dezembro, a queda foi de cerca de 7%, ou seja, está reduzindo o ritmo de queda das exportações para os Estados Unidos. O nosso objetivo, evidentemente, é neutralizar o efeito dessas tarifas e fazer com que a relação Brasil-Estados Unidos, enfim, floresça, né? Um grande potencial ainda a ser explorado no comércio bilateral, é um comércio ganha-ganha, e nos interessa, evidentemente, que se fortaleçam os vínculos entre essas duas grandes economias, né, da região, duas democracias. Então, é muito importante que as negociações produzam os efeitos que nós desejamos e, ao mesmo tempo, nós temos atuado para mitigar os efeitos para os exportadores a partir do Plano Brasil Soberano. Secretário Yander Porcela também tem uma pergunta para a senhora. Secretário, obrigado pela entrevista. Eu queria seguir nessa parte das exportações para os Estados Unidos e para outros mercados, porque caiu, né, o dado mostra que caiu essa exportação para os americanos em 2025, mas, por outro lado, o governo conseguiu encontrar outros mercados para compensar essa perda, tanto que a gente teve esse recorde nas exportações no ano passado. O que eu queria perguntar é se, com essa normalização que vem acontecendo, como a senhora destacou, das exportações para os Estados Unidos, com a retirada das tarifas, com esse diálogo cada vez maior com o presidente Donald Trump, se com essa estabilização o Brasil deve voltar ao que era na exportação com os Estados Unidos, ou se o Brasil vai continuar procurando novos mercados e que outros mercados seriam esses que estão no radar do governo brasileiro? Bom, nós entendemos que os esforços se complementam, não é? Ou seja, a ideia é retomar e crescer, não é? Esse vínculo econômico-comercial com os Estados Unidos. É uma relação ganha-ganha, é um comércio que gera empregos, oportunidades, investimentos nos dois países e, ao mesmo tempo, buscar novos mercados, né? Um esforço não é em detrimento do outro. E nessa busca por novos mercados, eu destaco o esforço de promoção comercial da Apex Brasil, como a Amanda mencionou, e também a conclusão de novos acordos comerciais, né? Ampliar a rede de acordos comerciais é uma prioridade do governo brasileiro. Houve avanços importantes nos últimos anos, como a assinatura do acordo com Singapura em 2023, a assinatura do acordo Mercosul-EFTA, que inclui Suíça, Noruega, entre outros, em 2025, e aí trabalhando para a assinatura do acordo com a União Europeia, além, evidentemente, da conclusão de outras negociações, como, por exemplo, a negociação em curso, em estado já bastante avançada, de Mercosul e Emirados Árabes Unidos. Agora, secretário, falando um pouquinho sobre esse acordo Mercosul-União Europeia, a gente viu alguns avanços na Itália recentemente. Parece que é uma questão política que tem que ser ali resolvida, dirimida internamente com a Giorgia Meloni. Havia expectativa de assinar isso no final do ano passado. A senhora foi para Foz do Iguaçu, Lula foi para Foz do Iguaçu para essa última reunião do Mercosul. O Brasil saiu dessa presidência rotativa, mas a expectativa é que isso seja concluído ainda no mês de janeiro.
A senhora está otimista? Quer dizer, nas próximas semanas, nos próximos dias, a gente pode ver de fato a assinatura desse acordo que já está aí quicando há mais de 2 décadas? De fato, Amanda, um processo de negociação longo, não é? E na nossa visão, o acordo está pronto para ser assinado. As negociações já foram concluídas no final de 2024. Em 2025, houve a revisão jurídica do acordo, houve a tradução do acordo para os diversos idiomas oficiais da União Europeia. E agora chegou o momento da assinatura. Evidentemente que é necessário que haja aprovação do Conselho Europeu para que a assinatura aconteça. Eu costumo dizer, o Mercosul está pronto, mas não está parado, né? Como eu mencionei, nós estamos buscando outras frentes de negociação, mas sem dúvida o acordo Mercosul-União Europeia será, espero, um acordo histórico, né? Será o maior acordo entre 2 blocos econômicos no mundo, reúne um PIB combinado de 22 trilhões de dólares, é um acordo que faz sentido do seu ponto de vista econômico-comercial, faz ainda mais sentido do seu ponto de vista geopolítico, faz sentido também do seu ponto de vista da sustentabilidade. O acordo aproxima regiões que compartilham valores comuns, compartilham uma história comum, compartilham o interesse pela defesa da democracia, da sustentabilidade, do comércio baseado em regras. Há um potencial muito grande, né, a partir, não apenas, evidentemente, da assinatura, mas da entrada em vigor desse acordo. Nós esperamos que isso aconteça em breve. Estamos acompanhando com muita atenção as discussões e as decisões, as deliberações a serem tomadas no âmbito da União Europeia. Nós respeitamos os procedimentos internos, evidentemente, do bloco europeu e estamos prontos para assinatura. E secretária, só para terminar, as perspectivas para esse ano, né, em termos de exportações, de venda de produto brasileiro, de saldo, superávit, de balança comercial, com que números o MDIC está trabalhando, a Secretaria de Comércio Exterior, e também, proporcionalmente, que países ou que regiões do mundo o governo tem visto crescer mais rapidamente em termos desse potencial de comércio, porque a gente viu uma grande diversificação, pelo menos dos mercados compradores, talvez, não sei tanto se da pauta exportadora, mas dos mercados que compram do Brasil, onde vocês estão mirando seus esforços em 2026. Bom, Amanda, ontem nós também divulgamos as nossas previsões para as exportações e importações do Brasil em 2026, né? A nossa expectativa é de que as exportações fiquem entre 340 e 380 bilhões de dólares. A nossa expectativa é de que haja um crescimento do superávit comercial do Brasil. Portanto, as perspectivas para 2026 são positivas. Evidentemente, como a gente mencionou anteriormente, preço de commodity afeta a nossa balança comercial, mas em termos de quantidade, a nossa expectativa é positiva. Aliás, em comparação com o mundo, né, o Brasil cresceu 5,4% no quantum, né, no volume exportado em 25%, ao passo em que a previsão da OMC, a Organização Mundial do Comércio, para o crescimento do comércio em volume é de 2,4%. Então, o Brasil, com 5,7%, cresce mais do que o dobro em volume do que cresce o comércio mundial, a se confirmar a expectativa da OMC. Então, a tendência é de que nós sigamos no ritmo positivo de expansão das nossas exportações, um olhar atento a preços de commodity em função do cenário externo, ainda marcado por bastante instabilidade. Secretária de Comércio Exterior, Tatiana Prazeres, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Central de Notícias. Bom ano aí, bom trabalho para a senhora. Muito obrigada.